Que, prestes a desembarcar no Brasil, o presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a atacar Lula. E o Bruno Pinheiro vai trazer os detalhes para a gente agora, para a gente já ouvir aqui depois os nossos comentaristas. Conte, Bruno. Justamente, Evandro, uma repercussão imediata, inclusive, tinha uma agenda do governo federal lá na região em Santa Catarina que foi cancelada para justamente na mesma região, até porque seria no mesmo aeroporto, inclusive com quem eu conversei nas últimas horas ali no Palácio do Planalto hoje, justamente para tentar evitar um encontro até mesmo das aeronaves no aeroporto na região onde vai chegar o presidente argentino Javier Milei neste final de semana. E aí ele retornou, voltou a usar as suas redes sociais, na verdade, em uma parte ele não chega a citar o presidente Lula, mas na outra ele volta a falar sobre a corrupção e sobre uma parte do comunismo, falar de ser comunista na verdade. Então, uma parte ele não cita Lula, na outra parte ele fala de corrupção e fala de comunista. Esse assunto acaba rendendo porque, inclusive, o embaixador do Brasil na Argentina, o olhar é o seguinte: se Javier Milei começar a subir o tom no evento do final de semana, existe uma chance, inclusive, de chamar o embaixador do Brasil na Argentina para retornar para a capital federal, ou seja, retirar a representação do Brasil da embaixada na Argentina. Então, justamente, é ficar de olho. Acho que não é importante, neste momento, ir no jogo de Javier Milei, ficar respondendo nas redes sociais, é ficar em silêncio neste momento, aguardar esse acontecimento do final de semana e aí sim olhar se vai se posicionar ou não, de que forma será essa resposta oficial, justamente para evitar outras conversas, outras falas, respostas, tanto do Itamaraty quanto do Palácio do Planalto, que acabou dando uma certa escalada no conflito diplomático. Então, diante disso, é importante aguardar, esse é o entendimento lá do Itamaraty, olhar, assistir esse evento, se Javier Milei vai continuar com as mesmas críticas que já se estendem nas redes sociais, aí sim uma resposta oficial, com o risco de chamar de volta o embaixador que está na Argentina. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Bom trabalho para você. Já vamos jogar isso aqui para o nosso debate dos nossos comentaristas. Perfeito dinossauro idiota, Gustavo Segré. Essa eu tenho que começar contigo. É a minha proposta de que os dois presidentes esqueceram o passado para focar no futuro, já era. Ninguém vai tirar a linha das falas. Isso vai ocasionar um problema muito sério. Lembra que ontem nós falamos que dentro da agenda do presidente Lula estava Itajaí no dia 5 para uma inauguração de 2 cais do porto privado que ficaram com a JBS do porto de Itajaí precisamente. Mas o problema está em que, não sendo uma visita de Estado, e conversávamos com o nosso decano, Zé Maria, antes de entrar no ar, é que ele não tem, o presidente Milei não terá a segurança garantida pelo governo brasileiro, mas qualquer fala que ele possa dizer contrariando a lei brasileira pode gerar um problema muito sério para ele e para a diplomacia. Inclusive, te dou para a nossa audiência bastidores. A questão de o novo embaixador argentino, Daniel Raimondi, ele não conseguiu ainda tomar posse na embaixada. Ele já teve as cartas credenciais, o placet aprovado pelo governo, com uma autoridade de segundo escalão, nem sequer foi o chanceler. E para que isso possa ser efetivo, ele tem que ter uma reunião com o presidente Lula que aceita a sua localização, a sua postura como embaixador. Sempre, entre Brasil e Argentina, a aceitação de um presidente e do embaixador de outro país era uma cerimônia privada só com Brasil e Argentina, ou com Argentina e Brasil. Nesse caso em particular, notificaram a embaixada que seria aprovado e recepcionado pelo presidente Lula junto com outros embaixadores. Ou seja, você é mais um, não é mais uma prioridade. E essa situação ainda não foi cumprida. Então, se o presidente Lula não aprovar isso, o embaixador já está em funções. Mas um dado curioso, ele não poderá participar de nenhuma cerimônia em que o presidente Lula esteja, porque ainda ele formalmente não foi recepcionado pelo presidente. E aí, Fábio Piperno, como é que você analisa? Uma vez um velho embaixador me disse o seguinte: a Argentina é o único país importante onde o Brasil é realmente importante, e vice-versa.
E o Milei, ele é um desequilibrado mental, vai mostrando isso a cada dia. Então não é porque ele entra em atritos gratuitos com o presidente Lula. Só nessa semana já foi o presidente Lula, o presidente da Bolívia, né? Outro dia o da Colômbia, o da Espanha, e por aí vai. Né? A China, em outros tempos, o Papa, não escapa ninguém. O país dele está afundando, queda do PIB de 5,1% no primeiro trimestre. Pouco se falou disso, mas veja, é uma queda do tamanho de uma depressão econômica. Hoje, o dólar batendo recordes, quer dizer, tem pouca coisa realmente para comemorar. E ele, e veja, eu não sou contra governantes viajarem muito, não, até falo, sempre defendo várias das viagens que o presidente Lula fez. Mas o presidente Milei viaja bastante, mas poucas vezes para defender os interesses do seu país, a serviço da Argentina. Então ele vai agora para o Congresso Conservador em Santa Catarina. Sim. Ele foi outro dia para a Espanha, lá para uns encontros com grupos conservadores. Lá para os Estados Unidos já várias vezes para fazer a mesma coisa. Então seria muito importante, mas fundamental, que ele trabalhasse mais pelo país dele. Você acha que o Javier Milei está trabalhando pouco pelo país dele e criticando demais os seus pares em Alangani? Evandro, eu acho que ele trabalha muito pelo país dele, no corte de privilégios, no corte do gasto público, no ajuste fiscal. Inclusive, o Brasil poderia aprender muito com o Milei nesse sentido e no combate à inflação. E faz o combate à inflação pelo lado fiscal. Então, nesse sentido, é acertado. Agora, eu vou concordar em parte aqui com o que o Piperno falou, que ele compra briga desnecessariamente. E isso é uma característica dos tempos que a gente vive hoje, que o governante eleito acha que está em campanha, isso é potencializado pelas redes sociais, fala para ganhar like e no mundo real, no mundo concreto, não ganha absolutamente nada com isso. Pelo contrário, traz riscos de prejudicar relações econômicas e comerciais. Essa é uma boa observação, Alangani. Agora, Zé Maria Trindade, como é que você acredita que o governo vai reagir a essas críticas recorrentes de Javier Milei? O presidente da República já disse que acha que ele deveria pedir desculpas. Ele falou que não vai pedir desculpas coisa nenhuma. Depois eu quero ouvir o Segré sobre isso também. Mas como é que você avalia, então, as possíveis reações que vêm do Itamaraty e do próprio Planalto? É que a gente não está muito acostumado a esse tipo de troca de palavras ásperas demais, né? Duras demais. A linguagem do Itamaraty é cheia de salalamalecques. Eu me lembro que eu fui cobrir o Itamaraty numa crise parecida, aí veio uma nota oficial, né? O governo brasileiro vê com preocupação e tal. Aí eu saí de lá decepcionado. Aí um colega jornalista mais antigo disse, não, em linguagem do Itamaraty, esse vê com preocupação é um problemão, acima disso aí é quase decretação de guerra. Então tem umas linguagens, né? O Milei vem ao Brasil, me disse o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que vai fazer um almoço e vai, já convidou, já está certo esse almoço, com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, o próprio governador Jorginho Melo e o Milei. Isso já está confirmado com a assessoria do Milei. E ele, ao entrar aqui, se ele se apresentar como presidente, né, ele pode entrar como cidadão. Aí ele será recebido como chefe de Estado, ele é um chefe de Estado. Se não, ele vai entrar como cidadão e o governo brasileiro vai fazer de conta que não sabe que um presidente argentino está por aqui. A praxe é, quando um presidente passa sobre o espaço aéreo de um país, ele imediatamente manda do avião uma mensagem dizendo que está passando no espaço aéreo e assim por diante, e congratulações e tal. Outra pendenga que é séria, a chamada do representante do Brasil em Buenos Aires, do embaixador do Brasil, tira uma fase importante, porque veja bem, os dois não se relacionando, fica a estrutura, né? A estrutura dos dois países. Se sai o embaixador, não fica ninguém. Aí só resta os dois presidentes conversarem. E existem decisões como o gás, o Brasil está fornecendo gás para a Argentina para evitar dificuldades lá, inclusive agora no frio para a Argentina, né? E existem acertos a serem feitos. Então, há uma dificuldade aí. Mas eu continuo entendendo que a estrutura
dos estados, né, dos países, podem muito bem conviver entre divergências pessoais e país para país, tudo fluindo naturalmente as relações comerciais e acordos e tal. Sim. Ô, Gustavo Segré, rapidamente, eu gostaria que você contasse para a gente o bastidor de como que a chanceler Diana Mondino lida com essas questões, porque acaba sobrando para ela. E você já contou que ela é uma pessoa extremamente competente e faz questão de manter a gentileza nessas relações. E aí? E aí, Evandro? Lembremos que não há muito tempo ele entregou uma carta pedindo uma reunião bilateral entre o presidente Lula e o presidente Milei. Tudo isso... a entrega das credenciais, isso é necessário. É quando entrega as credenciais ao presidente, ele aceita, e aí o embaixador fica como oficial representante do país. Claro, mas aí ela mesma esteve em Brasília e colocou à disposição a predisposição do governo argentino, através dela, para que o presidente Milei e o presidente Lula se reunissem e limassem as asperezas. O problema estava tranquilo, até que o presidente Lula, na semana passada, me parece, ele fez aquele comentário de que o presidente Milei deveria se desculpar com o Brasil e com ele pelos adjetivos que ele colocou. E aí tudo desandou. Mas tem um condimento que pode atrapalhar mais. Eu espero que não aconteça. Se o presidente Milei vier em voo comercial, e me parece que não vai vir em voo comercial, aí não teria problema nenhum. Mas se vier num voo dele, um voo especial, ele tem que ter o plano de voo aceitado pela ANAC brasileira. Não sei como é o protocolo para um presidente dentro da nave, porque tem até prioridades para pouso. Isso pode gerar um condimento melhor ainda nos próximos episódios desse... Te quero, mas nem tanto. O temperinho sendo jogado ali no final da fala do Gustavo Segré.